seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast que a gente sabe que você ama, que você ouve e que você fica ansiosa para saber quem é a entrevistada da vez. Júlia, como é que você tá hoje? Tá tudo bem? Tô. Graças a Deus, né? Mas esse momento que a gente tá vivendo aí no Rio Grande do Sul, né? A gente não sabe se doa, se faz as doações, se trabalha. Muitas vezes nosso emocional vai lá pra baixo, aí a gente tenta se recuperar. Mas enfim, estamos aqui hoje. Belas, gatérrimas, eu de cabelo novo. Eu sei que eu já gravei de cabelo curto, mas cortei de novo pra você. Olha que cortar o cabelo é um vício, viu? Menina, e agora que eu cortei, eu tô tão feliz. Porque eu saio de casa mais rápido que antes. Uma loucura. É muito mais fácil, né? Muito, mas isso que a Júlia falou sobre a nossa energia ficar baixa quando catástrofes acontecem, quando a gente vê que o mundo precisa respirar um pouco, isso é muito normal. A gente ficou aqui se perguntando como que as empreendedoras estão vivendo nesse momento, né? Não é uma situação que vai voltar tão rápido. Então, queria dizer para você, empreendedora, continue trabalhando, faça o seu melhor, porque o que a gente pode fazer é fazer uma doação, a gente já fez, a gente vai continuar fazendo, porque com certeza vai demorar ainda, né, para o estado todo se restabelecer. Então, fica aqui o recado para vocês. E é isso, acho que a gente jogar a energia agora para cima, porque temos uma pessoa muito especial no episódio de hoje. E que vai aumentar a sua energia aí, porque ela... minha gente, ela é... Vou nem falar, melhor a Júlia falar. Nossa convidada de hoje é uma jovem brasiliense que se tornou conhecida por falar de assuntos sérios, mas de forma leve e interativa nas redes sociais. Como uma boa representante da geração Z, com menos de 1 ano de formada, ela já bomba na internet, colocando seus conhecimentos como médica a serviço de muitas mulheres, compartilhando sobre saúde feminina e autoconhecimento. Além de médica, ela é influenciadora, como a Júlia falou, empresária, porque você acha que ela não faz os trabalhos que a gente faz, de ter que organizar uma empresa? Acredite, ela também faz. Ela é geminiana. Gente, vou falar sobre isso daqui a pouco. A convidada de hoje tem um propósito muito alinhado com o nosso, que é facilitar o acesso ao autoconhecimento. Ela, que é neta de uma super empreendedora da cidade, hoje veio para compartilhar sobre como colocar seu espírito empreendedor a serviço de tantas mulheres. Uau! Até cansei aqui com esse currículo, né? E olha que ela é muito novinha ainda, gente. Acho que está na hora de chamar ela. Seja bem-vinda, Maju Ferreira. Que isso! Maju! Maju, seja bem-vinda! Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Adorei o hype que vocês botaram. Assim, eu queria saber só o que você vai falar do meu signo. Cuidado. É você que vai falar, bebê, porque eu só pergunto aqui, entendeu? Entendi. Aqui a gente joga a pergunta e você... É o melhor signo de todos. Vamos né? Há controvérsias, Não né? tem controvérsias. Tem, porque eu não sou geminiana e eu sou perfeita. Uma vibe bem leonina, assim. Não, mas nem sou. Mas engraçado, a gente tem essa... Acho que quando a gente tem autoestima... Vamos começar a falar sobre a autoestima? Vamos. Porque eu acho que a gente já entrou nesse assunto, é importante falar. Você é uma menina super nova. Quantos anos você tem? Só pra gente... 24. 24 anos. Eu tô com só 10 a mais que você, só, apenas. E é muito legal ver a forma como você se posiciona hoje na internet e traz muitos conhecimentos importantes. Assim, seu público, a meu ver, é focado em mulheres, certo? Então, eu não acho que a Alice está se comunicando com homens, apesar de que deve vir um ou outro ali. Geralmente é só partes, né? Partes o quê, Maju? Fala pra gente. As partes, assim, sabe? As nossas partes. As partes íntimas, você Exatamente, diz. Aqui a gente mas não as pode nossas. falar as palavras que a gente gostaria. E são muitas palavras. que eu uso Incríveis. Quem quiser saber, entra lá, ó. No Instagram da Maju. Muitas palavras. Muitas palavras. Então é sempre relacionado à saúde da mulher, né? E como é que você consegue, assim, trazer esse conteúdo e transitar nesse universo? Porque também, no final das contas, é sobre autoestima.
A gente tem que estar o tempo inteiro falando para a mulher quanto é importante ela se cuidar, quanto é importante ela olhar para ela mesma, pesquisar de forma correta os assuntos, né, sobre a saúde dela, ir numa médica. Sim. Então, fala pra gente como que você consegue trazer esse conteúdo, assim, o que faz parte do seu dia, como que você faz isso no seu dia a dia? Então, isso já mudou muito, né, ao longo do tempo, já que eu produzo conteúdo antes de ser médica, eu já tenho 4 anos aí, e aí eu brinco que, assim, a gente aprendeu bom fazendo ruim, né, então nem sempre foi muito legal, assim, nem sempre foi muito bom, nem sempre foi muito espontâneo, mas hoje eu brinco que é parte do meu dia a dia, né, então a Maria Júlia e a Maju Ferreira, elas meio que viraram quase que uma coisa só, porque, querendo ou não, a gente cria personagens. Sim. E hoje a rede social, ela faz muito parte da minha rotina, então é muito comum que você me veja assim, eu tô fazendo nada, eu tenho 10 minutos entre uma consulta e outra. Antes de pensar em qualquer outra coisa, eu vou pensar em qual conteúdo eu posso produzir nesses minutos que eu tenho, porque hoje a rotina é um pouquinho corrida. Então, eu acho que a chave maior é você gostar do rolê mesmo. Eu gosto de comunicar, eu gosto de interagir com as meninas, eu gosto da minha comunidade, eu gosto desse rolê. E eu sempre fui muito comunicativa. A gente tava zoando aqui, porque meus pais, né, sempre reclamaram: nossa, Maria Júlia fala demais, meu Deus, a pessoa não cala a boca. Eles sempre falaram isso. E nesse contexto acabou sendo uma coisa legal, uma coisa que dava pra usar ao meu favor. Então é isso, eu vou meio que encaixando as coisas, eu tenho alguns rituais, mas nada é engessado. Então não existe aquilo, Maju, como é o seu editorial da semana? Não tem. O editorial é o que vier na minha cabeça no dia e tá tudo bem, sabe? Virou um hábito, então. Você já colocou na sua vida que, independente do dia, todos os dias, você tem que tirar um momento para fazer isso, para você se comunicar e se tornar acessível, porque eu acho que o objetivo final é esse. Sim. Acessibilizar uma informação importante. E pra mim, era muito difícil, porque as pessoas sempre falam, né, médico tem que transmitir autoridade, médico tem que transmitir credibilidade, bota um blazer, um batom vermelho, cabelo com gel pra trás, um brinco grande. Eu nunca fui essa pessoa. Claro que existem evoluções, né? Mas assim, eu nunca fui essa pessoa. Tanto é que você tinha citado, por exemplo, a minha avó. E você vê claramente que são duas pessoas completamente diferentes. Assim, a minha avó, ela é toda engomada, ela anda super chique, ela gosta, ela é assim. Hoje em dia ela nem brinca mais, ela já aceitou o bichinho. Então, também você transparecer essa sua personalidade. E aí eu ficava nessa, eu preciso virar, tipo, uma pessoa que eu não sou pra conseguir pacientes, ou então você 100% descarada do jeito que eu também sou. Aí a gente tenta encontrar um equilíbrio, né? Então, a forma que você se comunica, a dicção, a forma como você trabalha o teu português, a sua oratória faz muita diferença. Então, você pega vídeos antigos e eu falava assim, gente, dá até agonia hoje. Então, tudo isso também comunica. Então, não só a forma como você transparece na aparência mesmo. E aí eu tentava equilibrar. E aí hoje a gente tem a gente só trabalha com lista de espera, a gente não trabalha com o número divulgado da minha secretária para todo mundo. E tá dando super certo, mas isso justamente porque chega muito essa galera que me vê também como um ombro amigo. As pessoas brincam, né? Nossa, Maju, eu te vejo como mãe. A pessoa tem a minha idade. Nossa, Maju, eu te encaro como a minha calma, mãe. Gente, calma. Que isso? Então, eu considero essa acessibilidade, principalmente ao autoconhecimento, muito importante. As pessoas falam que tudo é óbvio, mas não é. Mesmo para pessoas que tiveram bom acesso à educação, pessoas que estudaram nas melhores escolas, nas melhores faculdades, não têm acesso a autoconhecimento de qualidade, não conhece sobre o próprio corpo. É verdade. E você falou uma coisa muito importante, porque eu até vivi uma situação como essa. Eu fiz um trabalho uma vez para uma ONG de pessoas que tinham doenças sexualmente transmissíveis, né, mas que a HIV era a principal. E aí o presidente falava muito isso. Ele falava assim: você acha que as pessoas que têm HIV são pessoas que são de que idade? Aí eu falava, pessoas mais velhas. E aí ele falou, não, Andressa, são as pessoas mais jovens e com mais dinheiro.
E você tem essa noção assim, porque quem é pobre não tem acesso à informação, quem é da periferia não chega o conteúdo, mas não é só são essas pessoas. Sim. E quando ele falou uma vez até um caso de um das pessoas que tinha HIV, e o pai colocou o menino, que era um rapaz, para morar numa casa separada dentro do... Porque achou que era que você pegava, transmitia dessa forma. E aí eu falei, gente, que loucura, né? Que doideira você tá num universo em que você acha que as pessoas têm acesso à informação, é que elas se preocupam com aquilo, mas não, na verdade a informação independe de classe social, né? Sim. E eu acho muito legal você falar isso, porque a gente, quando é pequena, que a gente está na escola, a gente tem educação sexual muito superficialmente na escola, né? Tem, né? E aí a gente depende do nosso relacionamento com os nossos pais. Então, se eu não tenho vergonha para falar com a minha mãe, eu consigo saber o que é uma doença, como que faz, se eu preciso fazer xixi depois de transar para não dar infecção urinária, né? Então, tipo, isso é uma informação básica, sim, mas que a gente não lembra, a gente não aprende, desculpa, a gente não aprende na escola isso. A gente vive... Hoje a internet facilita essa informação, e aí você chegou com essa missão que é muito grande, essa sua missão. Assim, eu não sei se você enxerga isso, porque as pessoas quando falam pra você que é um ombro amigo, é porque de fato ela não tem ninguém pra falar sobre o assunto. E nos grupos de mulheres, eu tô falando aqui, eu tenho 10 anos a mais que você, tem grupos de amigas minhas que ninguém fala sobre sexo. E eu falo, tipo assim... Loucura. Se depender de mim... É muito doido. Então, você não sabe o que sua amiga tá passando. Às vezes, assim, hoje, 90% das minhas amigas são casadas. Não que eu acho que a gente tem que ficar abrindo tudo do casamento, não, sim, é isso. Mas você, às vezes, não sabe, porque você não consegue ajudar, porque é um tabu muito louco, assim. Ninguém fala, todo mundo é muito perfeito, a libido de todo mundo tá lá em cima. Tá sim. Tá todo mundo fazendo tudo. Confio. E a verdade é todo mundo dormindo de conchinha, né? Vai, vem aqui que tá gostoso. Sem casulo. Exatamente. Então, assim, você consegue ver essa sua missão como algo assim que, tipo, cara, eu entendi, hoje é isso e eu amo isso e eu vou continuar fazendo isso? Ou é algo que, assim, hoje você entende, mas você mais na frente quer mudar um pouco esse caminho? Na verdade, a saúde feminina, eu brinco que ela me escolheu, né? Porque eu comecei a faculdade até o 8º semestre, 4º ano da faculdade, eu falei... Eu não quero 2 coisas da minha vida, neurologia e ginecologia. São as 2 únicas coisas que eu não quero fazer na minha vida. Opa, mas E eu ainda falava assim, não, de priquito eu basto mesmo. Aí hoje o quê? Só vê priquito. É verdade. Então, assim, até o 8º semestre, na verdade, quando eu comecei a produzir conteúdo, era sobre medicina, resumo, estilo de vida. E aí... o trem foi entortando pro outro lado e as pessoas foram me chamando pra tipos de trabalho, médicos, ginecologistas começaram a me marcar e pedir pra eu falar sobre isso. Eu não sabia nada, assim, juro. Qualquer caixinha de pergunta que eu respondia, eu ia abrir o manual do Ministério da Saúde, abrir o manual da Febrás, pesquisava em bula. Eu não sabia nada. Eu não sabia o que era você falou dessa questão de fazer xixi depois da relação sexual. Eu não sabia disso quando eu comecei a namorar. Eu comecei a namorar no 4º semestre de medicina. Não sabia disso. Tanto é que foi eu começar que eu tive minha primeira infecção urinária. Gente, que é isso? É muito comum, né? Que é isso? E quase todo mundo tem, porque não sabe, de fato. E eu fazia medicina, por isso que eu falei, o problema não é só o acesso à educação. O problema é a forma como essa informação chega e você, de fato, captar aquela informação. Isso faz toda a diferença. E aí eu até já falei sobre outros assuntos que eu gosto muito. Marketing digital eu gosto muito, publicidade gosto muito, empreendedorismo gosto muito. Mas todas essas acabava que o meu olho brilhava quando eu falava sobre isso associado à saúde feminina. Eu falei, putz, não vai ter jeito, né, menina? Acho que não vai ter jeito. Então, hoje, minhas pacientes são todas com esse foco de saúde feminina. Meu conteúdo, ele é praticamente 100% isso, e é isso que eu gosto de fazer. Então, eu não pretendo mudar de área. Eu pretendo... Tem vários projetos que eu tenho em mente para daqui 3, 4 anos, mas que todos eles tenham uma pinceladinha de saúde feminina de alguma forma, sabe? Então eu sempre brinco que todo mundo me pergunta como que eu comecei a falar da tal da tocofobia, né? Que ninguém conhece sobre isso.
Fala Eu pra falo, gente o que é, que eu não tô sabendo. Tocofobia hoje foi meu principal assunto, acho que nos 3 primeiros anos, são pessoas que têm muito medo de engravidar. Então, são pessoas que usam vários métodos contraceptivos e mesmo assim elas acham que estão grávidas o tempo todo. Eu tô com uma paciente que ela fez 8 testes, um ultrassom de abdômen e um ultrassom transvaginal, e ela ainda não acredita que ela não tá grávida. Gente... Então, tocofobia é isso, né? Tanto é que hoje eu tenho um curso que é pra ajudar essas meninas, é um curso super acessível e tal. E aí o povo sempre, gente, de onde você tirou esse nome? Tipo assim, do nada você pesquisou no Google, tocofobia. Não. É porque, na verdade, quando eu tava mais bombadinha assim na internet, foi lá pra 2020, 2021, auge da pandemia, todo mundo em casa, consumindo conteúdo, começou, né? Fulano engravidou virgem, a outra menstruou grávida, aí a outra engravidou com o dedo, aí a outra engravidou dando de trás. Ninguém engravidou porque sentou lá e... Não, ninguém. Do jeito, né, que é o comum, né? Exato. Porque esses aí são novos, não conhecia. Não são, no caso, né? Foi uma ironia, tá, gente? Só pra avisar, que eu sei que... vai que o povo acha que eu tô... Então, teve uma menina no meio desse rolê, eu desmentia muito essa galera. E do nada, uma menina, mas Ju, acho que eu tenho tocofobia. Eu, que diabo é isso, minha filha? Aí fui pesquisar no Google, vi o que era. Tinha muito pouca informação sobre isso. Eu procurei artigo científico. No Brasil não tem, só tem tipo Índia, Londres. Gente! Só tem artigo científico mais... Em inglês, em indiano. Você teve que dar um translate. Espanhol, aí eu, gente, o que é isso? Não tô entendendo. E aí que eu vi, assim, realmente sobre o assunto. E aí foi meu carro-chefe até hoje, assim. Então a gente criou um curso sobre isso. A gente fez muitos conteúdos sobre isso. Tem conteúdo no YouTube sobre isso. Porque Poxa, foi meu carro-chefe. E até hoje chegam pacientes, por exemplo, no consultório mesmo, falando, mas Ju, eu quero colocar o Implanon porque eu vi no seu perfil que é o método mais seguro do mundo e só assim pra eu me sentir segura, senão não consigo, sabe? Cara, que loucura. Eu nunca tinha ouvido falar também, assim. Isso pra mim é uma novidade. Triste. E engraçado, porque no meu circuito, eu não sei no seu, mas no meu, a galera quer engravidar e não consegue, né? Inclusive eu tenho endometriose e desde a minha primeira vez que eu descobri, porque demorei, eu fui descobrir, até é bom falar sobre isso, você que tá assistindo a gente. Como eu descobri minha endometriose? Eu fiquei com anemia. Uma anemia que minha ferritina tava em 6. Nossa. Eu dormia na mesa. Eu tava num almoço, do nada eu dormia. E eu falava, gente, eu tô com câncer. Porque tudo você acha que é câncer. Dá um Google, dorme na mesa, câncer. Você tem essas duas opções. É verdade. E eu obviamente, já tinha ido na ginecologista. E eu acho muito surreal quando você vai no ginecologista e elas ou eles, independente de ser mulheres ou homens, não descobrem, não pedem exame pra ver se você tem endometriose. Cara, é surreal. É surreal. É surreal. E aí eu falei... Por que eu tô com... Aí eu viajei, tô lá em Fernando de Noronha, gatérrima, meu cabelo caía igual... Parecia que eu tinha um tufo, assim, era tufos e tufos. Eu não queria lavar o cabelo, porque eu tava com medo de ficar careca. Toda vez que eu penteava, o cabelo saía muito. E aí eu falei, tem uma coisa muito errada comigo. Quando eu voltei, que eu comecei a fazer muitos exames, mas pra descobrir endometriose, parecia que eu tava... Eu devo ter ido em 6 médicos, assim. E aí eu falei, eu vou ter que ir nesse cara, que é um médico aqui de Brasília, que é focado em endometriose. Eu falei, vou ter que ir lá, porque eu acho que isso... Uma amiga minha tinha, eu falei, deve ser isso. Olha eu, como é que eu descobri que eu tinha endometriose? E aí eu cheguei lá e ele falou, você tem endometriose? E aí eu falei, nossa, era isso! Assim, era isso, exato. Antes. Que loucura. Então, eu passei um perrengão, tive que fazer reposição de ferro na veia, passei muito mal. Passei com muita cólica, né? Eu não levantava. Era uma dor que não tem explicação. Tipo, minha lombar até hoje dói. Precisei colocar DIU por causa disso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que eu fui no médico. Eu fui várias vezes fazer consulta. E eu não descobri o que eu tinha. Sim. E endometriose é uma coisa tão comum. Sim. Que tanta mulher tem. E aí, esse foi o primeiro desafio. O segundo foi quando eu ia com um diagnóstico e eu ouvia de todas as médicas e ginecologistas que eu já tinha feito... Ia para perguntar como é que ia ser. Porque você não vai engravidar. E aí as pessoas determinando... A galera, determinando o meu futuro. E eu falava, gente, isso... Então, assim, a gente passa por essas coisas...
primeiro que você não imagina, né? Porque ser mulher já é um rolê completo. Menstruar, sinceramente, pra mim, eu amei tô há 6 anos sem menstruar. Maravilhoso. E eu amo não menstruar, gente, desculpa. Aí eu tô me preparando pra engravidar no próximo ano. E na hora que eu penso que eu vou tirar o DIU e vou menstruar, eu já tô chorando. Porque eu fico assim, que sai sangue de mim, gente, isso é muito louco. E aí, assim, como que a gente vive num país, né, num mundo, na verdade, porque isso deve acontecer em outros países, em que você vai no médico, você não descobre o que você tem, e quando você descobre, você determina o seu futuro na sua cara. E eu saí chorando um dia, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não vou engravidar. Olha que loucura. E se você acredita nisso? Você toma isso pra sua vida e às vezes você não engravida mesmo, porque a cabeça da gente, cara, é uma coisa muito louca. Então, assim, no meu circuito hoje já é o contrário, né? Aos 35 anos, a pergunta que fazem pra mim é, você não tem filho ainda? Quando você vai engravidar? E aí a pessoa não sabe se você pode, se você não pode, se você quer. Porque se você tá tentando. Se você tá tentando. Tem muitas amigas. Eu acho uma inconveniência sem tamanho. Absurda. Né? Simplesmente não pergunta. Se a pessoa tá tentando 1 hora, ela vai te falar. É igual crossfit. Eu tenho uma amiga, eu tenho um casal de amigos que ela tá grávida, ela vai ter até filho esse mês, né? E eles demoraram um pouco pra engravidar, né? Mais de acho que quase uns 2 anos pra engravidar. E aí, muitas vezes, quando eu tava do lado dela e eu sabia que eles estavam fazendo tratamento, aí as pessoas chegavam pra ela e falavam assim, e aí, vocês não vão engravidar, não? E aí a pessoa fica, ela tá fazendo o tratamento, passando por todos aqueles hormônios. Hormônio. E, sabe, o mental prejudicado e as pessoas perguntando. E eu sabendo que ela tava fazendo tratamento. É que é muito inconveniente, porque pra quem não quer, a pessoa fica super sem graça e aí vai ter que explicar por que não quer, por que não nana. E se a pessoa quer, às vezes ela já tá tentando e aí você só tá pressionando. Então, assim, não é benéfico em nenhuma situação. Ai, mas não é. Se a pessoa quiser, uma hora ela vai falar, ai, amiga, é que eu tô tentando. Aí você, entende? Não, uma hora a pessoa vai falar. Eu brinco, né? É igual o povo do CrossFit. Quem faz CrossFit, você não precisa perguntar. Uma hora ele vai te falar. Quando ele quiser, ele vai te falar. Então tem perguntas que a gente não precisa fazer. Se quer engravidar ou não, o que isso muda na sua vida? Se engravidar, uma hora ela vai aparecer com barrigão. E pronto, aí você, engravidou. Pronto. Edificou a sua vida. Pronto, você segue o teu, ela segue o verdade. Dela. É igual as pessoas nunca estão satisfeitas, né? Sim, você casou, namorou, e aí, quando é que você vai casar? Você casou, e aí, quando é que vai ter o primeiro filho? Aí tem o primeiro filho, e o segundo, né? As pessoas nunca estão satisfeitas com a vida dos outros. É verdade. E a gente fica esperando. Assim, quando eu falo sobre isso, depois que eu descobri que eu tenho endometriose, que eu falo sobre isso, é muito engraçado. Porque várias amigas falam, ué, mas esses são sintomas de endometriose? Todo mundo eu tenho isso. Exatamente. E assim, você tem uma forma de comunicar que é muito... A sua linguagem é simples, né? O que eu acho muito legal, quando você fala assim, que a gente estava aqui conversando antes, que sua mãe fala assim, a filha da minha amiga foi lá foi lá em você. Isso é muito legal porque, com certeza, a mãe muitas vezes não sabe como falar com a filha. E você consegue hoje entrar com a sua idade, com o seu conhecimento, em lugares que não são de fácil acesso dos pais. Né? E eu acho que na internet hoje precisa se falar mais sobre isso. Aí a pergunta é, o algoritmo deixa você falar de tudo isso tranquilamente? Deixa. Eu sempre brinco, né? As pessoas, elas são muito apegadas no tal do algoritmo. E eu sempre brinquei. Eu falo, gente, tudo bem que agora eu já tô... Tipo, os posts são entregues, porque eu já tenho uma comunidade forte e tal, mas nem sempre foi assim. E eu brinco que, assim, não é que você não pode falar certas palavras. Você me vê escrevendo, ao invés de eu falar a palavra, você me vê lá falando pontada no furico, lavar o priquito, né? Porque a minha comunicação é assim, existem diversos nomes, né? Pra você dar aí pra sua Cheroline, Margarida, priquito, do jeito que você quiser, aí você chama. Como você quiser chamar, viu? Mas eu sinto que os posts, é engraçado isso, os posts que mais entregam são justamente aqueles que pra mim são muito óbvios. Então o post que eu mais tenho, por isso que a gente tava falando do acesso, e de amigas minhas que estudaram comigo, fizeram medicina comigo, são médicas hoje.
e que me manda mensagem: como assim ter uma mancha lá na nossa calcinha normal porque o nosso priquito é ácido? E assim, um choque. Eu falei: você achava que seu priquito era o quê? Não sei, nunca pensei sobre isso, porque a gente não para. Então sem fazer nada, qual será que é o pH do meu priquito? Sabe? Isso não é uma pergunta que vem na minha cabeça também. Esse negócio da informação, a gente tava até falando do rolê da minha lista de espera, eu vi muito o que eu posto, né? Tem pacientes que eu atendo. Acho que o top 2, assim, de coisas que as pessoas descobrem sobre mim é que quem tem enxaqueca com aura não pode usar estrogênio, que é a enxaqueca que tem algum sintoma visual e que é muito mais comum que as pessoas acham. Então, aquele tipo de enxaqueca que, primeiro, antes da crise eu tô vendo uns flashes, a minha visão fica turva, ou eu tenho uns pontinhos brancos, ou uma parte da minha visão fica escura. Isso tudo é enxaqueca com aura, não pode usar estrogênio. E quando eu falei isso pela primeira vez, juro, até hoje eu devo estar atendido umas 100 pacientes que já vieram com essa demanda. Mas, Ju, eu vi no seu perfil que eu tenho enxaqueca com aura e você citou o nome dos hormônios, eu vi na caixa do meu anticoncepcional e eu estou tomando como contraindicação e ninguém me perguntou sobre isso. Olha só. Ou então, eu falei sobre e o médico falou: não interfere não. E a endometriose é outra coisa. Então, sintomas... O exemplo mais clássico que eu dou do quanto que informação e só ter grana não é o suficiente é a Anitta. A Anitta demorou anos tendo cistite, infecção urinária de repetição, sendo que na verdade a infecção urinária de repetição dela era endometriose. Só que o ponto é, a endometriose ela pode gerar sintomas em vários lugares, os quadros não são iguais. Então eu brinco, né, a pontada lá no furico, que é muito comum. Dor para evacuar, constipação crônica, barriga incha muito durante a menstruação, infecção urinária de repetição, dor no ombro, pode ser sintoma de endometriose. Chocada, calma aí. Dor no ombro, principalmente, eu peguei uma paciente essa semana falando: mas Ju, eu sinto muito dor no ombro e piora muito quando eu menstruo. Acho que é só uma coincidência. Eu falei: não é. Isso pode ser endometriose, que é a endometriose que pega no diafragma, dor. Ela refere pra lá. Gente, tô chocada. Então, sintomas que são muito comuns pra maioria das pessoas. Aí, por exemplo, essa questão da cistite de repetição. Aí você vai, faz cultura negativa. Faz outra urocultura, negativa. Você olha um monte de urocultura negativa, um bando de vezes que essa pessoa teve cistite, isso não é infecção urinária, isso é endometriose. E a Anitta demorou quase 20 anos pra descobrir. Olha isso. E ela tem acesso ao médico que ela quiser. Então, assim, se tem uma paciente que ela já tem um ciclo menstrual muito ruim e a menstruação tira muito ela do normal dela, eu já falo: minha filha, não tenho acesso aos exames, eu não posso fazer os exames, eu realmente não tenho condições, eu não tenho plano de saúde. Ok, bora tratar sem exame. Tratamento clínico, médico não trata laudo, médico trata paciente. Eu custo falar isso pras pessoas. Porque aí chega, às vezes fez o exame errado, ou então não fez o exame com o preparo adequado, vem lá, ressonância limpa, não tem um A de endometriose. Aí eu vou deixar a pessoa xoxa, anêmica, capenga, igual você era. Verdade, que o xoxa, exame capenga veio negativo. Dane-se o exame, trata o seu paciente. Sim. Tá com dor, beleza, para de menstruar, não precisa também, já tá bom. Entende? Então, aí eu falo pras minhas pacientes, eu fico numa dualidade quando vocês vêm assim pra mim, porque eu fico muito feliz que vocês depositam essa confiança em mim, porque ela já vem com a demanda de: mas Ju, nenhum médico resolve. Legal. Alô, né? Setor de milagres, bom dia. Porque as pessoas sempre me perguntavam: cara, porque hoje, até o momento, 2024, eu ainda não tenho uma especialidade. Só tem especialidade quem tem RQE, porque fez uma residência médica. Então, até o momento, eu sou médica generalista, que, modéstia à parte, entende um pouquinho da Cheryl ali. E aí ela chega, aí as pessoas: nossa, mas por que alguém iria numa médica generalista? Por isso, porque o povo não escuta os pacientes. Aí a pessoa me vem: nossa, mas ninguém me conserta, ninguém resolve o que eu tenho. Aí eu cito a primeira linha de tratamento, a mais básica. Você já fez isso? A pessoa: não. Olha que doideira. Aí eu sei: cara, você não fez, tipo assim, é o mínimo de tentar, sabe? Então, algumas coisas a gente resolve na hora e a pessoa: nossa, finalmente eu fui ouvida. Tem uns relatos lá na minha lista de espera: nossa, em 10 anos eu fui ouvida. O quão grave é isso, sabe? E aí, por isso que eu fico triste. Infelizmente eu fico triste por você ter que descobrir o que você tem pelo meu Instagram e ter que se consultar comigo depois, já sabendo mais ou menos o que você tem. Entendeu? Então você meio que tira, você coloca todo o peso do diagnóstico, da suspeita no paciente. Mas querendo ou não, a gente tem que capacitar as pessoas, né?
Quando é que você ia saber que dor no ombro pode ser endometriose? Eu tô com paciente Olha, que essa tomou daí. todo tipo de anti-inflamatório, já fez infiltração de corticoide, já Meu fez fisioterapia. Não vai melhorar. Aí você bota um anticoncepcional, um Implanon, resolve. Gente, olha, eu tô chocada. Nunca Porque imaginei. eu não cheguei... Tem gente que tem epilepsia por causa de ciclo menstrual, tá? Meu Deus, gente. Vamos ter que fazer outro podcast, viu, Menstruar é gente? lindo, galera. Vamos falar. Como vocês podem ver. A gente vai ter que. Eu não sei nem o que é menstruar mais. Ai, Júlia, mas que a Júlia já teve 2 filhos. Uso o DIU de Mirena. Eu uso também. O meu é de Mirena Maravilhoso, também, assim, gente. pra mim foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Eu não sinto nada, não menstruo, É delícia. não me dá mau humor. Então, esse é o grande lance, né? Bom que não dá mau humor, né? Porque também os hormônios, quando eles vêm, assim, eu também era bem chata. Hoje eu sou tão legal. Então é isso, às vezes a gente fica assim, sem entender. A mulher, ela é um furacão de sentimentos, de tudo. Você tem que dar conta de tudo. Aí você ainda tem que lidar com o seu humor, com o seu bom humor. Você tem que dar bom dia, por quê? Exato. Se hoje eu não tô me sentindo bem pra dar bom dia, né? Porque os Tô homens vendo uma são assim, pontada na minha... Aqui, ó, lá embaixo, assim, ó, na ponta da barriga, que eu não quero dar bom dia. As pontadas no furico aí, ó. No furico, uma coisa louca. Triste. Maju, você hoje, Tá difícil esse podcast hoje, gente. você hoje é influenciadora médica ou você é médica influenciadora? Fica aí para o próximo episódio. Para. Só no próximo bloco. Aqui não tem isso, Então. gente. Ela vai responder agora mesmo. Na verdade, eu costumo falar que eu sou só a Maju. E é isso. Gostei. É porque, assim, eu não acho que eu sou... eu não acho que tem como separar, porque eu não tenho como não ser médica, né? Por isso que o povo da minha família me pede receita todo santo dia. E eu não tenho como também não ser influenciadora, né? Nesse momento, acaba que mesmo que eu esteja, por exemplo, com o celular aqui guardado nessa gavetinha maravilhosa, mesmo que eu esteja com o celular guardado, eu continuo sendo influenciadora. E mesmo que eu não esteja no consultório, eu não esteja com o meu carimbo na mão, eu continuo sendo médica. Sim. O ponto é, dá pra juntar numa coisa só, entendeu? Eu não consigo ser só uma dessas coisas mais. Então, eu não tenho o objetivo de ser só influenciadora, vou largar a medicina, muita gente faz isso. Porque, querendo ou não, dá pra ser mais rentável ser influenciador do que ser médico. Se você não for charlatão, principalmente. Fica aí esse recado. Fica aí o cheiro. Mas assim, não tem como... Eu não gostaria de separar. Eu gosto de ser médica e influenciadora. Eu não gosto de separar. Eu não gostaria de ser uma médica low profile. Não me vejo sendo assim. Não me vejo fazendo isso. Acho um cenário completamente improvável dentro da minha personalidade. Eu sempre brinco, né? Eu falo, mãe, uma hora eu acho que você sabia que eu ia ver a blogueira, né? Porque não é possível, assim. Eu sempre gostei muito. Os vídeos são sempre eu pegando um microfone, chamando atenção. A primeira a empurrar as coleguinhas na apresentação, sabe? Tipo, sai, esse é o meu momento. E eu também sempre quis ser médica. Então, quando eu formei, eu tive umas crises existenciais, que eu falei... Porque eu também sou infoprodutora, empresária, igual vocês falaram. Então, eu ficava, cara, e aí? Eu vou só vender curso? Eu vou consultar? Não vou? Porque, querendo ou não, a margem de lucro, ela atrai muito, né? Com certeza. De um infoproduto, principalmente, é maravilhoso. Só que eu pensava, tipo, cara, toda vez que eu vou pro consultório, então toda vez que eu faço uma consulta online, eu fico tão feliz. Nossa, no final do dia, terça-feira é um dia que eu faço 9 consultas, e as minhas consultas duram 1 hora. Ou seja, são 9 horas sentada falando, praticamente. A energia no final drenada, né? Só que eu fico muito feliz. Quando eu olho assim, eu sempre anoto a queixa principal, mais ou menos, pra eu mostrar pras pessoas. Não expondo, óbvio, mas um geralzão. E toda vez que eu olho, eu fico, cara, eu sonhei tanto pra ter esse tipo de paciente. Eu sonhei tanto pra ter acesso à teleconsulta, a conhecer muita gente, a falar com muita gente. Aí eu olho, eu tenho um formulário pós-consulta que pega relatos. Eu olho aqueles formulários e eu fico, meu Deus, que coisa incrível! Então eu gosto muito de ser médica, mas eu também gosto muito de ser influenciadora. Então hoje a dualidade é essa, eu não trabalho full time como médica e eu não trabalho full time como influenciadora. Tá equilibrando, né? Tipo, eu não acho que tem como separar, sabe? Mas se fosse pra escolher só um, seria médica. E como você equilibra esses pratinhos aí? Porque não é fácil ser... Terapia!
Tá vendo? Todo episódio a gente Psicóloga. fala de terapia. Tem que fazer. Vamos falar de novo? Médica, fala pra Não, gente. tem que fazer, de verdade. A minha psicóloga, Lara, essa declaração é pra você, eu te amo. O Vitor, então, minha filha, se você perguntar... Quem é Vitor? Tem gente que não conhece. Vitor é meu namorado. Ah, tá. Estamos juntos há 5 anos. Oh my God. Se você perguntar pro Vitor assim, o que você acha da Lara? Ele, nossa, incrível, perfeita, diva, maravilhosa, amo essa querida. Porque assim, ela me salvou de muitas coisas. Já, principalmente pra quem trabalha com internet, mas não só. Mas eu sempre falo, pra você ser influenciador ou uma figura pública, você precisa, pra aprender a lidar com pessoas que vão falar sobre você, mesmo não conhecendo nada sobre a sua Os vida. haters. Nem só hater, tá? Tem pessoas que eu conheço que, tipo, puxam meu saco, me mandam um WhatsApp e que eu sei que o povo acha que não chega. Brasília, tem um Epa, ouvido, tá? olha aí, manda esse recorte Ovo de pra sua codorna, equipe tá? pra Você postar que no tá aí, Instagram. vou postar os prints. Mas amigas, né? Colegas de faculdade, por exemplo, que comigo, é a nossa blogueira maravilhosa, melhor influencer, tava lá falando, nossa, antigamente falando, nossa, ridículo, Maju tá se achando a blogueira, tá se achando isso. Tirando o da internet, né? Porque na internet as pessoas falam na sua cara mesmo. Aham. Então, psicoterapia foi essencial pra mim entender que a expectativa do outro não é a minha responsabilidade, entender quem eu sou e quais são os personagens que eu crio, querendo ou não, pra estar na rede social, né? Então, a Maju médica ela é um pouco diferente da Maju influenciadora, que é um pouco diferente da Maria Júlia, da Maria, né? Então, são pessoas diferentes. Tem pessoas que me conhecem há muito tempo que falam que eu mudei muito pouco, mas que elas percebem que você segura um pouco de si. Claro. Sabe? Então, não tem como. Então, assim, façam terapia, pessoal. Isso é importante, porque todo episódio a gente fala e a gente sempre bate nessa tecla. A gente aqui hoje tem um trabalho muito intenso, né? A gente tá o tempo inteiro se relacionando. Então, Sim. no nosso caso, lidamos com clientes, lidamos com expectativas, lidamos com nós mesmas, com as nossas famílias, com os nossos maridos. No caso da Júlia, com os filhos. Eu tenho um enteado, que foi super difícil pra mim no começo, porque ele não me amou no começo, gente. Com meu padrasto também foi isso assim, acontece. dá certo no final. A base de muita, né, tentativa e paciência. Mas a gente tá o tempo inteiro sendo provada a ser melhor, a tá equilibrada, a não tratar ninguém mal, porque... Não, às vezes você desconta em alguém, né? Não é o certo, com certeza, e ter essa noção de que você tá descontando sem perceber também é importante, mas só a terapia faz você ter essa clareza. No meu caso, o meu marido fala, hoje você fez terapia, né? Porque eu fico... Uma paz terrível. Eu fico uma luva. Gente, é tipo assim... Eu falo, amor, como foi seu dia? E ele fala, tu fez terapia hoje, eu tenho certeza. Porque nos outros dias que eu não faço, e obviamente, assim, depois dos 2 dias, que aí que eu volto pra realidade, eu tô assim, ó, não sei o que lá, tem que fazer isso, tem que fazer não. E ele, caraca, bicho, tu não fez terapia essa semana, não. Ele sabe, né? Sim. Porque realmente muda a forma como a gente lida com os desafios diários. Então, façam terapia, olhem aí pra vocês as dificuldades que vocês têm pra se tratarem e não joguem pros outros. Sim, os seus BOs, porque o que é seu, né? Ainda mais aqui, ó, eu e Júlia somos sócias. Eu gosto sempre de falar isso. Eu bato muito nessa tecla nos eventos que a gente faz. Eu e Júlia somos diferentes em questão de temperamento e personalidade. Eu gero minha vida de um jeito, ela faz do jeito dela, mas a gente se respeita muito no dia a dia para entender que aqui é o limite dela, aqui é o meu limite, e eu não posso ter expectativas. Sim. E ela não pode ter expectativas, porque senão não dura, isso aqui vira um fuzuê. Um fuzuê, gente. Mas é bom você se mata. É ótimo, é incrível. Nem deu pra perceber, né? Não, nossa, vocês... A personalidade igualzinha. Nossa, gêmeas! Mas eu tenho uma camisa dessa daqui, que daqui a pouco vai falar do nosso lançamento, mas a gente é gêmeas. É a única coisa que a gente tem de parecida. Cara, mas é muito porque... Como o Ju falou, né? A gente é meio parecida, a gente é mais expansiva. Sim. Eu tenho hoje 2 sócios, os 2 são homens. Uhum. E a gente fala de trocofobia, né? Tudo bom. Mas é justamente isso. Tem um que é um meio termo, né? Então ele é mais emocionado, ao mesmo tempo que ele é muito centrado. E a gente tem um sócio que é assim...
dados e analítica e não sei o que. Complementam. Eu sou tipo... A gente tava pegando alguns depoimentos a gente tá refazendo toda a nossa página de vendas e tudo. Eu tô reformulando tudo esse mês. E aí, ele falando assim, Maju, vê quantos te mandaram depoimento, desses tantos, quantas a porcentagem que falou sobre isso e aquilo, e qual a porcentagem que falou... Aí eu virei pra ele e falei assim... A vibe, eu senti uma vibe dos depoimentos, eu li e eu posso te falar a vibe desses depoimentos, se você quiser. Gostei. Porque os dados a gente não vai estar sabendo, mas a vibe eu consigo. Então, é muito bom que tenha uma pessoa mais... Porque senão, choca muito, é muito com difícil. certeza. A gente que é expansiva, é o tempo todo. Você vai pra um lado, aí a pessoa pro outro. Você vai pra um lado, aí você invade o espaço dela, ela invade o seu de volta. Então é bom que seja diferente assim. Não é. E respeitar esse espaço é muito importante, senão a relação não dura não. Não dura. Exato. Não dura. E é bom também ter sócios, porque tem um dia que uma tá mais irritada, a outra vai e fala, Júlia, calma. Concentra. Foca no que é importante. Que é importante. Aí a mesma coisa, assim, porque dificilmente as duas estão com a mesma vibe, sim. Então cada uma se fortalece na outra. É verdade. Exatamente Uma isso. declaração aqui pra você que quer ter sócia, alinha aí os chakras, né? E vai dar certo. Faz uma Escolha sessão de terapia de bem casal. sua sociedade. Mas, Ju, eu até quero saber, você fala muito sobre infoproduto e essa sua versão empreendedora. É muito difícil ser empreendedora quando você não tem um suporte, né? Sim. Então você tá ali sozinha, querendo fazer o rolê acontecer e você tem que pensar em tudo. Você hoje tem um infoproduto, você acabou de falar da sua página de vendas. É uma entrega muito grande, né? Uma doação muito grande para um projeto. Sim. Que hoje é essencial. A internet hoje ela é incrível para isso. Ela facilitou e possibilitou muita coisa. Então eu queria... Olha, gente, temos shots já chegaram. Ué, qual é o problema? Você tem que aparecer. Ele não queria aparecer, agora ele vai aparecer na edição propositalmente. Gustavo, um gato, tá casado, viu? Fica a dica, tá casadíssimo, tá? E o marido dele tá aqui. Vem, André, aparece. Mas voltando. E como é que é? Eu quero saber, assim, como que foi essa sua decisão de criar um infoproduto? E essa comunidade, porque eu sei que você tem agora você ensina também as pessoas, né? Me fala um pouco disso pra gente. Então, na verdade, esse infoproduto, hoje eu tô com um infoproduto só ativo. A gente decidiu recanalizar as nossas energias aí. A gente deu uma reformulada na empresa esse último mês. E aí hoje o único projeto ativo mesmo é o curso Tocofobia, que é aquele que eu te falei. Hoje ele tá no esquema de assinatura, porque é pra ser mais acessível mesmo. Então tem planos de, por exemplo... Pode fazer o jabá, bora. Vende. A gente tá reformulando, mas entendi. basicamente o projeto a gente vai ter planos mensal, trimestral e semestral. E é como se aquele produto, que é o curso Tocofobia, ele fosse uma ajuda com informação. Então lá, igual eu te falei, não só é importante que haja informação, mas essa informação tem que ser numa comunicação que a pessoa entenda. Com a galera que tem tocofobia, que tem muito medo de estar grávida o tempo todo, eu preciso dar uma chacoalhada nelas, falar, Mona, você não está grávida. Então todo o curso ele é girado em torno disso. Então tem aula sobre ciclo menstrual, como que se engravida, como que funciona esse processo. E como é um curso eu consigo usar imagens muito mais explícitas. Tem lá a gente chama de Thanos, que é o meu bichinho roxo. Que a gente usa pra ensinar algumas coisas. Entendi. E tem uma ventosa e tudo. Devia ter trazido ele, gente. Não entendi. Verdade. E aí, assim, hoje a gente tem planos, por exemplo, que são R$19,90 no mês. A pessoa acessa ali aquele mês e pronto. Muito acessível. Então ela pode ir e voltar. Essa é a ideia. Não é a ideia de ser um curso com começo, meio e fim. Nossa, estou me sentindo assim, assim, assado. Hoje eu não consigo responder todos os directs que eu recebo, eu não consigo orientar todo mundo. Então você, rapidão ali, acessa R$20, você pega o mês inteiro, assiste e tem as orientações que você precisa. É mais ou menos isso. Legal. E aí esse produto, ele foi criado, a primeira versão dele foi criada em 2021. Tem bastante tempo. Um dos meus sócios é médico, cirurgião. A gente estava num plantão, eu era aluna dele, acompanhava ele, conheci ele lá no hospital. E a gente tava assim, a gente já era sócio, eu tava lá no plantão, a gente fazendo várias suturas na cirurgia e tal. A gente tava saindo de uma cirurgia de vesícula. Aí a gente, cara, você não tá conseguindo responder os seus directs.
a maioria dos directs são sobre tocofobia. Bora bolar um produto sobre tocofobia? E aí a gente fez num papelzinho que tinha lá, tipo, de receituário, que tinha no pronto-socorro que a gente tava, desenhou mais ou menos os módulos. No dia seguinte, a gente gravou 12 horas seguidas. Caramba! Enquanto eu tava gravando, as aulas estavam sendo upadas para um outro computador, onde o outro sócio já tava gente, já tava que editando. otimizado esse time. E aí, enquanto isso, o outro já tava fazendo a página de vendas. E aí a gente lançou no dia seguinte. Então foram 2 dias entre vamos fazer um curso e o curso estar online. Essa foi a primeira versão. Uau, hoje em dia, assim, eu não aguento. Eu era um bebê, eu tinha uma mesa branca e um sonho. Era isso que eu tinha, assim. Era a nossa primeira câmera da empresa. Depois a gente regravou num estúdio. Hoje em dia, assim, as gravações são lindas. Confesso que fico um pouco agoniada, porque nas gravações eu ainda não tinha preenchimento labial. Mas assim, gente, a é muito gravação bom. tá linda. E aí isso veio da necessidade de que eu queria ganhar o meu dinheiro na faculdade. Não tem muita forma de você trabalhar na faculdade de medicina, porque é integral. Sim. E é aí, muito puxado também. muito. Então, assim, existem pessoas que trabalham, inclusive eu admiro muito, mas não era o meu foco. Então eu decidi fazer isso. Com isso, eu juntei uma boa grana, consegui viajar sozinha pelas primeiras vezes, consegui comprar minhas coisas pra Mas, trabalhar. gente, que babado, olha aí. E você pagou a faculdade toda, né? Quase toda. Ajuda muito. Gostei disso aí, a pessoa que tá... Muita gente hoje quer se posicionar na internet, né? E é difícil. Morre de medo. Mediciner, então, morre de medo. Com certeza. E olha que você não é uma pessoa que, assim... Você vem de uma família que tem condições, então sua família tinha condições, lá porque você já acabou a faculdade, tinha condições de pagar a sua faculdade, mesmo assim você fez seu corre pra ir atrás de um porque eu queria, tipo, ter as minhas coisas sem precisar ficar dando satisfação. Então, trocar de celular, comprar um bom computador pra mim, sair, viajar com meu namorado. E isso continua até hoje, tanto é que eu fiz meus corres, montei minha lista de espera. Apanhei, voltei sobre essa questão de consultório, foi um rolê. E hoje tá tudo muito bem estruturado. E, assim, hoje eu tenho acho que 9 meses de formada. 9 meses. Eu formei em julho de 2023. Então eu saí de dar um monte de plantão noturno, né? Deus é misericordioso. Dando um monte de plantão noturno e hoje eu consigo, tipo, tranquilamente viver só de teleconsulta, se eu quiser. Eu consulto presencial porque eu gosto muito. Mas tranquilamente dá. Mas tu é das minhas mesmo, Júlia. Tu é das minhas, bicho. Porque o que eu gosto do presencial não é brincadeira, não. Eu gosto do olho no olho, da sensação de da pessoa tá vendo você e você tá olhando pra ela e a gente tem uma troca. Sim. Porque a internet, eu obviamente gosto, a gente trabalha com isso. Mas eu acho tão, sabe, eu não sinto aquela energia da pessoa, não me carrega, né? Eu fico assim, legal, vamos falar na internet, vamos, faz os stories. Me acho linda, me acho perfeita, não tenho problema com isso. Mas eu gosto mais disso aqui, entendeu? Deixa eu abraçar você, deixa eu te dar um cheiro. Mas o que eu mais gosto da internet é justamente ela te conectar com mais pessoas no presencial. Com certeza. Entendeu? Então, eu fiz algumas palestras, né, desde que eu formei. Ver a galera, tipo, prestar atenção. É muito diferente você ter 500 pessoas num auditório e você ter 20 mil assistindo seus stories. É completamente diferente. Você vê a reação das pessoas, você vê elas rindo do que você tá falando, você vê elas tirando foto do que você tem pra falar. É muito bom. Você vê se elas não gostaram de algo que você falou. Exatamente. Na hora aqui, ó. Exatamente. Mas o que eu acho incrível até hoje a gente tá gravando, hoje é uma quinta-feira, tá, gente? Esse episódio aqui a gente grava, depois solta. Mas ontem, na quarta, a gente fez um evento. E é engraçado quando você vê que o público conecta com o que você tá falando. Porque muitas vezes a gente tá aqui, aí tem alguém falando, você olha pro público, tá todo mundo no celular. E hoje é muito comum, né? Aí você fala, nossa, não estão conectando com a mensagem. E aí quando você começa a falar que as pessoas olham pra você, aí você fala, acertei acertei aqui, hein? Eu tenho muito esse olhar, porque esse jeito que eu sou aqui, eu fico fazendo palhaçada nos eventos. E aí a mulherada, que a gente faz eventos pra mulheres, inclusive vamos fazer um com você. Tô sabendo agora, amiga. Acabei de criar. Vamos fazer agora. Adorei. E é engraçado, porque assim, esse tema seu, inclusive, com certeza é um assunto que todo mundo pra ouvir, porque ninguém ouve o tempo todo. Você mete um priquito no meio da multidão. Na hora que tu mete um priquito, todo mundo fala assim, tá falando de priquito.
prequito, amiga. Não é? Não pode falar de prequito. Entendeu? Desse jeito. Então eu acho legal, eu gosto disso, porque eu acho que é ali onde você testa a sua audiência mesmo. Sim. A vida Eu real. amo. Maju, e aí aproveitando, a gente começou aqui o podcast, a gente já tá indo pro final. É muito rápido. É muito rápido. É, que loucura. Que horas são? Gente, Olha, muito rápido. a gente já passou, não sei, não vou falar mais. Pra gente fingir que não tá acabando. Porque tem mais umas 1000 perguntas. Lá vem ele com a placa. Não vem com a placa, André. Tchau, não vou. Não vou. Não, vai ter mais. Mas calma, eu tenho uma pergunta. A gente começou o podcast, eu tenho vários. A gente começou o podcast falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul e a gente, obviamente, está acompanhando todo esse movimento. Não tem como a gente falar disso, não falar disso. A gente, nos podcasts, a gente não fala sobre factual, justamente porque a gente demora a lançar e muitas vezes a história, ela, né, já Sim. aconteceu. Nesse caso, com certeza será uma pauta durante todo o nosso ano e ano que vem, enfim. E a ideia é, com certeza, não deixar esse assunto morrer, porque senão as pessoas elas criam esse movimento no começo. Sim, E aí as pessoas estão lá, né? exato. Sem nada. A pessoa não reconstrói a vida em um mês, né, gente? Exato. Então, assim, por que eu tô falando isso? Eu quero saber se você tem... O que, assim, na sua rede social você também está se mobilizando, né, em relação a isso. E eu quero saber o seguinte... Tem alguma dica que você pode dar? Porque eu não sei nem como dar dica em relação a isso. Mas tá tendo casos de todos os tipos, né, lá, assim. Sim. Você vai vendo matéria, tá tendo abuso sexual, tá tendo abuso infantil, nos abrigos. Chega no meu coração, aperta, dá vontade de chorar, porque a pessoa perdeu tudo e ainda tem que lidar com situações como essa. Saques, as pessoas estão roubando, enfim. E eu queria saber se você tem alguma dica, dica não, que não é dica, algum direcionamento para médico mesmo, porque eles ficaram imersos em uma água suja, né, assim, existe alguma forma algum direcionamento seu, assim, qualquer coisa que você possa ajudar de informação, não sei nem... Porque assim, eu tenho conversado muito com pessoas de lá. E aí eu tento me dividir um pouco. Nesse primeiro momento, nessa primeira semana, eu compartilhei todo tipo de informação, né? Porque eu acho que essa informação ela tem que chegar. Mas depois eu acho que o natural vai ser cada pessoa na sua área ajudar como pode na sua área. Então, como eu sou médica, essa semana a Drogaria Brasil mandou pra gente mais de 500 medicações pra gente mandar pra lá. 100% de doação deles. Que legal. A gente vai mandar... Tem um ponto de coleta nesse momento, agora, quinta-feira, dia 9 de maio. Não sei até quando vai funcionar, que é ali no Hangar, perto do Gilberto Salomão, aqui em Brasília. Tá sendo um ponto de coleta divulgado pra conseguir as medicações. Porque, querendo ou não, a gente que é médico recebe muita amostra. Sim. Que a gente não usa, aí fica guardado. Então, esse é o momento, sabe? A gente tem conversado muito com os representantes. Então, eu, por exemplo, tô buscando anticoncepcional pra mudar pras meninas. Porque, querendo ou não, tem gente que tem endometriose e vai voltar a menstruar. Tem gente que tá sem menstruar e vai voltar. Absorvente a gente conseguiu também. Mas, assim, primeira coisa, termos médicos, o que a gente tem orientado é a profilaxia de leptospirose com a doxiciclina. Tem que tomar muito cuidado, porque tá virando igualzinho a pandemia, assim, as coisas elas escalonam muito rápido e pessoas que não precisavam estão estocando doxiciclina e quem precisa não tá tendo acesso. Isso sempre acontece. Aconteceu a mesma coisa com a tal da ivermectina, com a cloroquina, com o álcool em gel, com máscara na época da pandemia. Isso tudo aconteceu. É o medo, né? Mas a orientação até agora da Sociedade Brasileira de Infecto é que as pessoas que tiveram esse contrato prolongado com as águas da enchente tomem a doxiciclina e aí precisa ver direitinho o cartãozinho para ver a dose, dose única. Além disso, aí depende muito da área que a gente vai. Então eu tenho focado muito na saúde íntima porque é o meu conteúdo. Então dá dica para as meninas, galera, essa é a hora do lenço umedecido, essa é a hora de realmente, se você usa o coletor, é muito bom porque dura mais tempo, mas tem muita gente precisando de absorvente. Então eu acho que o natural vai ser que cada área ajude da sua forma, sabe? Então os marqueteiros estão destinando parte dos infoprodutos, a galera que é médica está conseguindo medicação e atendimento, a gente também tem, vários de nós temos renovado receita contínua desses pacientes que estão lá, por telemedicina, se colocando à disposição, então depende. E aí eu acho que é justamente a gente não esquecer, porque nesse momento a gente tá numa dualidade, né? Eu não sei se eu posto caixinha, se eu posto minha rotina, eu posto correndo na orla enquanto tem gente lá se lascando. Então nesse momento as coisas ainda estão confusas.
eu espero que ao longo do ano a gente continue conseguindo suprir essas demandas, mas querendo ou não, a vida da galera vai seguir. Os conteúdos vão seguir, o algoritmo vai voltar a entregar conteúdos. Sim. Então, tudo isso vai ser muito importante, sabe? Eu acho que cada área vai ter que focar numa coisa para que não fique todas as doações numa coisa só, todo o foco numa coisa só. Porque Sim. as pessoas precisam comer, elas precisam de higiene, elas precisam de roupa, elas Tudo, precisam né? de comida, elas precisam de água, são coisas completamente diferentes. E já elas vão precisar de tijolo, cimento, Exatamente. telha, eletrodoméstico. Exatamente. Então o foco vai mudando um pouco, né, na ajuda. Exato. Lógico que essas questões básicas elas vão precisar, né, porque até a cidade se reerguer, os supermercados, as farmácias, então vai demorar. E chegar o Rio Grande do Sul é um dos principais polos produtores, né, de Exato. alimento. Então, assim, ó, vai Tudo vai chegar, repercutir, tudo vai chegar pra cá. Então, Então não tem como. a gente tem que ir dando foco pro que realmente é importante naquele momento, né? Sim. Vamos pro shot? Não, tem uma última A pergunta. Andressa não quer. Não quero acabar e não vai acabar hoje. Não adianta, vai ter 2 horas esse Tem podcast. gente olhando com um pouquinho de Calma, ódio. estamos no final. Estamos quase. Eu quero fazer aqui no Mentalidade Feminina. Chique, Um pouco esse de medo desse olhar. sexy. Também reconhecemos, a gente aqui no Mentalidade também reconhece a importância do autoconhecimento. E a gente trabalha os 4 As dentro de todas as nossas mentorias, das nossos bate-papos. A gente também tem um infoproduto, tá, gata? Arrasou. A gente é Faz o chique, seu igual jabá. você. Inclusive, obrigada por me lembrar. A gente tem uma comunidade, viu, gente? Empreende Mulher. Você que quer empreender ou já empreende, precisa entender mais sobre empreendedorismo. Se capacitar. Exatamente. A gente tem um infoproduto, Eu posso me Empreende Mulher. inscrever? Pode, você pode. É super barato, tá? Lá tem muito conteúdo, tem mentorias. E a gente... Na verdade, não tá com mentoria agora, né, Júlia? Não, mentoria não. A gente tem aulas, né, dentro Aulas. da plataforma de conteúdo, que é uma plataforma de capacitação. Então, vai desde a mentalidade lá para você empreender, né, são os 4 A's que a Andressa vai falar. Tomar coragem, né? Até o conteúdo de quem já empreende, como precificar. Sabe precificar seu produto? A gente tem uma consultora financeira lá que fala sobre isso, Maju, você acredita? Eu achei incrível. Pois É é. uma das maiores dúvidas, eu acho, da galera. Pois é, e não só isso, a gente também tem uma advogada que ensina o beabá jurídico da empreendedora, pra gente não cair nos golpes da Muito vida. importante, meninas. Então lá tem toda a sua como você se previne, como você se psicóloga que capacita. vai falar da síndrome da impostora. Isso, por que você acha que não merece, gata? Por que você acha que não é importante, não é mesmo? E aqui a gente tem a gente valida os 4 A's. O que são eles? Autoanálise, autoconhecimento, tudo que é auto, tá? Autorresponsabilidade e autodesenvolvimento. Como você encara o fato de se posicionar como uma jovem que aborda o autoconhecimento como tema central na sua carreira? A visibilidade aumenta, a exigência também. Como fica tudo dentro da Maria Júlia? Oi, Maria Júlia, seja bem-vinda. Do nada, não. Volta aqui, a Vou Maria. dar- Agora eu como é que é o quero. nome daquele Quem é filme? Maria Júlia? Vamos começar tudo agora, Pronto, gente. fragmentado. Mais uma hora. Trocou aqui. Fragmentos de Maju. É. Pergunta difícil, né? Vocês não podem chamar minha psicóloga. É sobre os 4 A's, querida. Assim, já foi mais difícil. Quando eu falei a importância da psicoterapia, foi por isso. Eu tive que entender que, querendo ou não, por mais verdadeira que eu seja, Maju Ferreira, perfil verificado, essa pessoa, ela é um personagem. Eu tive que entender isso há muito custo. Eu falava pra minha psicóloga, você tá doida? Eu sou muito genuína. Eu sou muito verdadeira. Mas não, a gente cria personagens, a gente escolhe coisas que a gente não vai falar, a gente não sangra em tanque de tubarões. Olha, A gente gostei não desse faz termo. isso. Vou falar isso agora. Então, assim, é você entender que tá tudo bem você ser um personagem, desde que você transpareça pelo menos a sua verdade e a sua personalidade como um todo. Uhum. Então, o personagem não quer dizer que você vai ser uma pessoa completamente diferente. Tipo, BBB, Fictício, assim, né? Sabe? Não significa que você vai ser isso. Mas significa que você também precisa se proteger. Então, às vezes as pessoas falam, hoje em dia, por exemplo,
é muito raro eu falar qualquer coisa sobre o meu próprio relacionamento. Antigamente eu falava, a Deus dará, né? Ah, meu relacionamento isso, eu faço isso, a gente faz aquilo. Vitor amava. E hoje, aí eu recebi um monte de opinião. Eu não quero opinião. Só que se eu postar, vai ter opinião. Então, o que eu faço? Eu não falo sobre aquilo. Então tem partes de mim que não aparecem mais, né? O povo, por que você não posta toda a sua rotina? Porque as pessoas são muito chatas. Então, hoje é muito comum. Eu gosto muito da Lara Nesteruk. Ela é empreendedora, nutricionista, usa da minha vida perfeita, maravilhosa. E assim, eu sempre acompanhei ela e foi ela que falou pela primeira vez que eu vi essa frase de não sangrar em tanque de tubarões. Ou seja, você não expõe algo que ainda é objeto de vulnerabilidade pra você, porque as pessoas são más. Mas eu creio na solidariedade humana. Não creia. Porque as pessoas são más quando elas querem. Elas pegam o que você mais tem de vulnerabilidade e elas jogam isso na sua cara, na internet. Então, essa frase também foi dela. E outra coisa que ela fala também é justamente que ela não se prende a, por exemplo, nada mais. Só que ela também não posta tudo que ela faz mais. Então ela falou que a perda da espontaneidade, ela vem como consequência da visibilidade, necessariamente. Olha só. Então visibilidade traz perda da espontaneidade, porque ela postava muito a alimentação dela, tudo que ela comia, tudo que ela treinava. E nunca mais postou. E as pessoas assumem o quê? Que ela não faz. Se ela não postou. Aí as pessoas, por que, Lara, que você não posta mais comendo? Porque ela postava um aspargos. Ué, você não come arroz? Aí ela postava uma fruta, você só come melancia, não come banana? Meu Deus. Aí ela postava um arroz e feijão. Ué, mas achei que você não comia arroz. Aí ela postava o treino. Mas a escápula tem que estar de tal jeito. Eu posto meu treino hoje. Meu padrasto, não sei se vocês já viram meu padrasto, ele é um armário. Ele é ele é educador físico, policial e ex-fisiculturista. Jesus. Ele é gigantesco. O homem tem bolotas no lugar dele. O povo assim... Mas Ju, eu sou acadêmica de educação física, não faz isso com o seu joelho. Eu falei, mano, o homem está do meu lado, olhando fixadamente para mim. E é verdade, gente, ele dá aula pro meu marido. Ele assim, pé no saco, mas eu amo. Ele não deixa você assim, dar migué não. Mas é isso, sabe? Você posta um negócio pra ser legal, pra você interagir, e aí vem, não faz isso com o joelho. Não. Porque você tá fazendo isso. Então, é muito chato, gente. Não falem nada, só batam palminhas. Curte o story só pelo engajamento. Tá bate bom, palminha. Tá você nem precisa estar lá se você não quiser. Exato. As pessoas não entendem isso. Então, querendo ou não, essa perda da espontaneidade, ela vem com a visibilidade que a gente tem, assim. Mas hoje eu lido tranquila, cada vez mais. Hater, expectativa, internet foi uma pauta muito importante durante muitos anos na minha terapia e que hoje eu já sou mais tranquila. Me irrita, né, que você vê pessoas falando em verdade sobre você, você fica, eita, adivinhou a minha vida todinha, querida, sabe tudo ela. Mas depois acaba que você só sente pena da pessoa, né? Imagina, você tá ali, tô fazendo nada, vou xingar aleatoriamente uma blogueira na internet. E a gente tem visto muito isso já, né, ao longo desses anos, depois que o Instagram... Porque o Instagram virou, obviamente, a plataforma principal de comunicar de todo mundo. Sim. E até agora, com a tragédia no Rio Grande do Sul, você vê as pessoas brigando, né? Por tudo, sim, uma brigando com a outra nos comentários, e a gente vive um mundo hoje, né, um Brasil muito polarizado, então tudo ou é isso ou é aquilo, não existe meio termo. Exato. E você vira nada e vira tudo ao mesmo tempo, e lidar com tudo isso, eu tô vendo um monte de famoso, celebridade, tendo que se pronunciar do que está sendo feito, porque as pessoas elas estão tão focadas em cobrar dessa galera, sim, mas esquecem de quem realmente cobrar, né? Porque não é... Exatamente. E quando essa galera se mobiliza, eles reclamam porque a galera tá querendo aparecer. Tá querendo aparecer. Nunca tá bom já. Tem que e aí eu fico muito assim, em choque como a gente tem vivido tempos difíceis, e eu não acho que esses tempos serão melhores nesse, sim, aspecto em específico. Acho que é daí pra pior. Sim. As pessoas, elas não vão melhorar, elas não vão falar, ai, que lindo, que empatia, cara, que incrível. Elas vão falar, cara, vai continuar cada vez mais. E tem que realmente focar na saúde mental pra viver, né? Pra respirar. Exato. E você é uma menina muito corajosa, porque você é muito nova, e você se colocou num lugar de vulnerabilidade e não deixou que isso... que é negativo, né,
fosse determinante para o seu futuro. Porque muita gente para, Sim. muita gente Eu já desiste. vi várias vezes. Com certeza. E vai pensar muitas outras, porque quanto maior você fica, maior responsabilidade e, obviamente, maior a inveja, maior tudo. Mas né? maior é a lista de espera, do consultório, então É tá tudo isso. ótimo. Eu acho que além da saúde mental, de cuidar da saúde mental, que você falou que a terapia foi muito importante pra você e continua sendo, eu acho que a questão também, ao longo do processo, é você se juntar às pessoas que têm o mesmo propósito que você, aos mesmos objetivos. Porque aí você também procura se proteger desses comentários. Ah, ela é blogueirinha. Ah, ela só quer ser não sei o quê. Eu acho ótimo. Então, acho que... conta pra gente... Eu já mais uma pergunta. Ixi, era pra terminar, Era pra Júlia. terminar, não, mas eu queria... Essa é a última e a gente vai pros shots, tá, meninos? A gente pode pular o chat. Né? O chat é tão rápido, menina, que você vai falar, opa, bebi tudo. Porque ao longo do seu processo, que a gente, pelo menos eu te acompanho, né? Até pela proximidade, né, gente? Brasília é um ovo, né? A gente tem várias coisas em comum aqui. Eu não conheci a Maju, mas conheço várias pessoas da família dela. É sempre assim. Sempre assim. Qual a importância ao longo do seu processo de você se juntar às pessoas certas e às pessoas que querem a mesma coisa que você? 2 pontos principais, tá? Eu acho que impulsionamento. Então, eu acho que a gente consegue ir muito mais longe. Tanto é que até hoje o povo acha que blogueiro só se junta com quem tem mais seguidor, né? Eu acho isso uma burrice sem tamanho. Então, por exemplo, semana que vem, dia 25 de maio, eu me juntei com um médico ginecologista de Uberaba, que eu conheci na internet, virou meu amigo na internet. A gente vai fazer um evento presencial para capacitar outros médicos na inserção de implanon e colocar em um bando de paciente que queriam a preço só de custo, sem custo de mão de obra. Poxa. E isso só foi possível porque ele conseguiu os médicos com os contatos dele e eu consegui as pacientes porque é o meu principal público. Então eu acho que juntar recursos para fazer diversas coisas sem os meus sócios, esse infoproduto ele não existiria, porque eu não tenho tempo para ficar cuidando de burocracia, falar com o financeiro, falar com o jurídico, eu não tenho esse tempo, porque eu sou médica. Pessoas também que conseguem mesmo trazer esses projetos para serem projetos maiores. Os contatos que eu fiz, você já deve ter visto, né? Então, por exemplo, onde que eu ia achar que eu ia virar amiga de Roberta Carbonari, que a gente ia... Tem novidades sobre isso vindo também. Opa, tá vendo? Não vai acabar. Olha. Tô entrando pro time agora. Olha que legal. Tô entrando na agência. E a Roberta agora. é incrível. Eu acho ela assim... Exato. Não sei nem como defini-la, porque Exato. eu acho ela o supra-sumo da... E foi exatamente isso. Ela me conheceu com conteúdo, achou legal. Eu era infinitamente menor do que ela, principalmente na época. E mesmo assim, a gente começou a conversar. Sempre teve um carinho enorme por mim, consequentemente eu tenho por ela. E além... Então, assim, são projetos que conseguem dar certo, contatos que a gente consegue fazer, que impulsionam a gente. Por mais que no começo você não faça esses contatos querendo alguma coisa. Você citou do Leandro. O Leandro foi uma Não relação... citei oficialmente, acabei de citar, Leandro Verdade. Ladeira. Aqui a gente tá fofocou antes, tá? O Leandro, hoje, ele é um player gigante do marketing digital, ele é enorme. E eu comecei o meu relacionamento com ele mandando print de story que dava certo, de táticas dele que davam certo. Ele gostou e aí desde então eu fui em evento, gravei o Stories 10x novo com ele. Fiz lá um evento ao vivo que a gente fez, eu, ele, Luciana e o Gabriel, que são alunos dele também. Então, foi uma relação que ela não foi eu pensando, vou mandar um print pro Ladeira, porque com certeza ele vai me notar e vai me chamar pro... Sim. Eu não tinha nem como saber, sabe? Então, essa questão do impulsionamento. E segundo, pela vibe. Isso faz total diferença. É muito ruim você tocar projetos com pessoas que você fala, caralho, eu consegui isso, não sei o que, vai rolar isso. E a pessoa... Nossa, Legal. horrível, é verdade. Entendeu? Então, assim, pela vibe também. Hoje o Vitor, ele me impulsiona muito, me ajuda muito, começou a aprender coisas pra me ajudar, inclusive, sobre Poxa, rede que social, legal. sobre gestão e tudo. Então, assim, se fosse uma pessoa que, sério, você vai deixar de jantar comigo de novo por causa de um postzinho, por causa de uma gravação, eu não ia conseguir. É sério que você vai fazer eu ir lá no consultório outro sábado pra gente gravar um vídeo de vendas? Eu falei, vou. Então ele, não, bora, não sei o que, eu te ajudo. Então, essas duas coisas, impulsionamento e psicológico mesmo, né? De ter pessoas que te apoiam, assim, sabe? Eu não faço projetos com pessoas que não têm a mesma vibe que eu não...
Como a gente tem a mesma vibe, em breve lançaremos o nosso, tá? Fica a dica Bem, aí, pra você. próximo infoproduto A vibe, ela tá aqui já com a gente. A vibe, ela é nossa. A gente é a definição da vibe, tá, É Maju? igual a gente lá que se viu no Nutrição Brasil. Do nada a outra grita, eu grito de volta, ninguém entendendo nada, não tinha a menor intimidade. Maju! Então é um trabalho, entendeu? Ah, gente, é porque a vida é isso, é sobre isso. Mas, Maju, a gente tem que terminar, infelizmente, tá? E chegou o grande momento dos shots de Ai, eu tô um realidade. pouco nervosa, eu tô suando. O que é? A gente fez um mix aqui de perguntas, são 3 perguntas apenas. Se você acertar, você bebe, e se você errar, você bebe. Ah, legal, eu só bebo. Aí se eu errar, vocês cortam na edição. Obrigada. Brincadeira, tá? Se você acertar, você não bebe, tá? Isso aí é um shot de tequila com o suco de uva, né? Você viu que ninguém me deu moral Só aqui. que não. É só o suco de uva. Então, querida, faz bem pra pele, O problema tá? não é nem o shot, meu filho, é o medo da vergonha. Entendeu? Não. A pergunta, ela tem um mix de a sua área e empreendedorismo feminino. Então, o objetivo é você errar. Fique tranquila. Não fique preocupada. Legal. A vibe toda foi embora. Não, Tá bom? gostei. E assim, a gente vai dar opções. Então, se vai ser verdadeiro ou falso. legal. Então, fica tranquila que você não vai ter que, né? Vai, Júlia, começa. A gente já viu aqui que tem 2 perguntas sobre dados, né? A gente já sabe que você não é a pessoa de dados, né? Que é o seu sócio. Então fique à vontade para errar. Obrigada. De acordo com o relatório executivo GEM Brasil 2020, qual a porcentagem de mulheres que empreendem no Brasil? A, 30%, B, 24% e C, 17%. Tan. Essa daqui todo mundo sabe. Como você não sabe disso? Pois é, menina, eu tava vendo ontem. Tava pesquisando ontem, igual eu pesquisei sobre tocococo. Qual é a porcentagem de mulheres que empreendem no Brasil, gente? Olha só, se você for pensar Isso nessa... é tipo porcentagem, por exemplo, empreendedoras dividido por mulheres totais do Brasil? Gente, isso mesmo. Olha como ela é inteligente. Maju, agora acerta. Tchau, medicina. Letra A, letra B ou letra C? Eu vou chutar a letra C. Cara, você não... Olha como é triste, né, a gente? Nossa realidade da empreendedora. Acertei? Você errou, porque a gente tá no meio. Sério? Não é 17, é 24. Ah, Mas mesmo assim, ainda é muito 30, pouco. com certeza não ia ser. Mas não ia mesmo. Isso é pra gente pensar como a gente ainda, né, é minoria. Eu queria que chegasse a uns 50. É, mas ainda estamos, minha filha, no 24, Engatinhando. engatinhando. Então tá, próxima pergunta, pessoal. Um shot. Tem que saber. Ela caiu, cara, na minha. Gente, olha como a gente é bobinha. Ela tava enrolando a gente. Olha, Copo gostou? bonito. Amei. Então vamos para a segunda pergunta. Qual o número de empresas... Ainda bem que a gente tem aqui nossa equipe para ajudar. Vou guardar isso no copo. Qual o número de empresas lideradas por mulheres no Brasil de acordo com o último levantamento do Sebrae? É parecida a pergunta, tá? Letra Número de empresas. Empresas lideradas por mulheres. Letra A, 18%. Letra B, 25%. Ou letra C, 34%. Isso é qualquer tipo de empresa? Qualquer tipo de empresa. E liderada é tipo CEO? No. Ou é Eu falando dona? em inglês. Ou No. é sócia dona. maioritária? E não. É CNPJ ativo no nome da mulher, Ah, né? Porque entendi. Sebrae, ele vai nesse... Dados analíticos. É, tá. A CEO, às vezes, nem tá no contrato social, né? Às vezes é um contrato de gaveta. Nunca sabemos. Escorre uma lágrima. Vai que ela tá só ali pra aparecer, porque não pode botar o nome dela. Tem vários casos. Quais eram as porcentagens? A, 18, B, 25, C, 34. Ah, eu vou no A de novo, não tô nem aí. Uma hora eu vou acertar. 18%, Maju? Errado. Cara, tá... Quando é que vai vir pergunta de anticoncepcional, etnia estradiol? Não, porque é 34%. A Nossa. gente poderia ser otimista nessa resposta aqui, né? É, mas eu não sou, não. Então bebe, bebê. Tchau, tchau, Ai, tchau. eu gostei, vocês não estão entendendo. Vai ser daqui passando mal. Ai, e a última, Júlia? As doenças
cardiovasculares. Opa, Eu chegamos! achei que era sobre o meu conteúdo. Não é pra você errar, gata. São frequentemente associadas aos homens, mas elas são a principal causa de morte entre as mulheres em todo o mundo. Verdadeiro ou falso? É porque isso depende de onde você foi perguntado. Essa eu tenho Gostei. justificativas. Então vai. Essa eu tenho justificativa. Mas é porque- verdadeiro ou falso? Primeiro você fala. Fala de novo, deixa eu ver onde é que eu vou conseguir As justificar. doenças cardiovasculares são frequentemente associadas aos homens, Aham. mas elas são a principal causa de morte entre as mulheres em todo o mundo. Verdadeiro ou falso? Cara, eu acho que é verdadeiro. Cara, você acertou! Mas esses dados são enviesados. Vai, então dá aula, por favor. Porque, na verdade, a maior causa, assim, que segmenta, entendeu? A maior causa de morte das mulheres, geralmente, é violência. Não é por doença. Nossa. Aí, tirando fatores externos, quando é realmente fator patológico, aí é doença cardiovascular. Gente. E depois, câncer de mama. Maju, você encerrou o podcast com uma grande... A vibe chega, baixou. Obrigada. É. Não tenho mais o que falar. Mas se você perguntasse de priquito, ia ser... Mas aí você ia acertar tudo. A intenção era você errar. Então aí a Mas gente... pelo menos ficou um, né? pelo menos você acertou. E ainda fechou com chave de ouro. Então pode ficar Exatamente. pra você, amiga. Amiga, eu posso beber daqui a pouco? Pega, amiga, pra fazer. Pode Amiga. ir, paz. Conheço. Tem tequila aqui, ofereceu pra gente. você, Elas né? botaram tequila, de verdade. Tô bêbada. Ele foi comer rápido. Tava na garganta ainda, já chegou. E é com esse final aqui que a Maju encerra esse podcast. Inclusive deixando um grande recado para nós, mulheres, sobre um assunto muito complexo que vai para o nosso próximo podcast com ela de novo. Vamos ter que gravar de novo. Mas, Maju, quero agradecer sua presença. Espero muito que você tenha mais e mais sucesso, que você não se perca nessa caminhada louca, não só do empreendedorismo, mas de ser colocada à prova todos os dias, que você não esqueça quem você é. Você é uma menina valente, corajosa e, com certeza, referência para muitas meninas. Então, quando tudo estiver nebuloso, você lembra por que você faz isso e quantas vidas você transforma com o seu conteúdo, com a sua dedicação, com o seu carinho. Não é fácil ver meninas da sua idade fazendo isso. Você é muito nova e, assim, a gente já Eu tá... amei que esse muito nova foi falado 10 vezes. Exato. Mas Amei, porque me não... senti assim, a própria... Mas é pra se sentir, porque quando a gente vê, inclusive, a galera da sua idade, você não vê a galera com esse pensamento. Ao contrário, a gente vive várias situações de ver que a galera não tá a fim de trabalhar, não quer muita Eita. coxa, entendeu? E você não, você já vem aí mudando mesmo aí a sua geração. Você é uma menina que é fazedora, faz, acontece. Então, desejamos muito sucesso para você. É uma honra ter você com a gente, de verdade. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos, quando a gente já tiver com 40, quase 50, 40 e pouquinhos, Fala, não. você vai estar voando muito, porque as pessoas esquecem que é o tempo que faz as coisas acontecerem. Não é só... É não desistir, obviamente, mas o tempo, ele é importantíssimo na carreira da gente e faz a gente ser melhor, maior e mais focada naquilo que é importante, né? Então, muito obrigada. Volte sempre e Só vamos... chamar que eu venho. Então falar de vamos priquito. falar de priquito Dados bastante. não quero, ok? Obrigada, viu? Foi ótimo, foi um prazer. Obrigada, Maju. E me chama de novo, porque se deixar a gente fala até... E aí, finalizando, eu quero deixar 2 recados para vocês aqui, muito importantes, tá, mulheres? Primeiro, siga a Maju. O Instagram da Maju é Maju MJ, MJ Ferreira, com 2 As no final. tá? MJ Ferreira A. Siga a Maju para acompanhar o conteúdo dela, que é muito valioso. E a outra coisa é o seguinte, obviamente, siga a gente na rede social, @mentalidade.
Aqui no YouTube você pode se inscrever nesse canal. Toda vez que a gente solta um conteúdo, vocês recebem aí a notificação. A gente também tá no TikTok, @mentalidade. Com TH. Com TH, tá? TH, porque a gente é diferente. E em breve a gente vai soltar uma novidade muito importante, que é o lançamento da nossa lojinha, né, Júlia? Essa camiseta que Júlia Inclusive, está. eu já quero, se puder me botar na pré-venda. Lista de espera. Brincadeira. Bota aí na lista de espera. Já vamos colocar, Maju. A gente vai fazer um lançamento com vários produtos, tá? Pra você, empreendedora, lojinha do empreendedor aí, com xícaras, canecas, Copos, Moleskine. camisetas, Isso, e tudo que você aí precisa. Pode dar dicas também. Tem boné também, boné. né? É verdade. Então, fica a dica pra vocês. Acompanhem e agradeço aí. Até a próxima. Manda um beijo, Júlia, aí pras meninas. Beijo. Falando pra cacete. É porque tu botou jabá? Eu quero mesmo essa camiseta, tá? Eu tava brincando não. Qual Já vamos colocar Se mais. vocês puderem me botar na lista Claro, de Ela espera. será a primeira. É porque não tem não ainda.